Com toda a polêmica envolvendo hoje o nome do senador Marcos Duval, eu resolvi trazer um pequeno lembrete a vocês de como isso já aconteceu na nossa história e o que o Marcos Duval está tentando fazer agora com isso. O primeiro passo aqui é que vocês tenham em mente que precisam conhecer um nome de uma das figuras mais importantes da história brasileira que não é muito falada. O nome de Carlos Lacerda. Ele foi deputado e depois governador de Guanabara. Carlos Lacerda entra nesse assunto todo porque ele teve a mesma atitude que a do Marcos Duval. A diferença é que ele delatou Jânio Quadros por tentar dar um golpe e fechar o Congresso. Só que naquela época ele era extremamente anticomunista. Ele nunca compactuaria com uma ação pró-comunismo, completamente diferente do nosso senador Marcos Duval. Então não é a primeira vez na história do Brasil que isso acontece. A diferença é que essa denúncia do Carlos Lacerda fez com que o Jânio simplesmente renunciasse ao cargo. E na sequência veio João Goulart, um dos comunistas mais ferrenhos de todos os tempos, que estava tentando um golpe comunista de verdade no Brasil, bem como fora denunciado e freado pelo golpe de 64, dado por parlamentares e militares. A diferença nisso tudo foram as intenções de Carlos Lacerda e Marcos Duval. Vou explicar para vocês o que consiste toda essa comoção em torno daquilo que Marcos Duval fez nos dias de hoje. E detalhe, isso já aconteceu no Brasil, só que por falta de conhecimento, muita gente não está se atentando a esse fato. Claramente, as circunstâncias que eu vou dizer nesse vídeo foram um pouco diferentes, mas o intuito foi absolutamente o mesmo e o final pode vir a ser o mesmo, com grandes coincidências no meio desse caminho todo. Primeiro de tudo, vocês precisam colocar um nome na cabeça de vocês e dar um Google. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda foi um dos responsáveis pela denúncia de Jânio Quadros na tentativa de golpe de 1961. Por isso, eu sempre digo, é muito importante vocês estudarem, porque talvez a grande maioria aqui nem saiba quem é Carlos Lacerda, muito menos que houve essa tentativa de golpe em 61. O Jânio, ele não sabia exatamente para que lado ele corria. Ele se elegeu pela UDN, a União Democrática Nacional, que era a outra conservadora, a outra direita na época. Porém, ele tinha certas similaridades muito fortes com a esquerda e também com os militares. Parece confuso, eu sei disso, mas Jânio era confuso. Ele convidou Carlos Lacerda para que essa tentativa de golpe fosse realizada em 1961, fechando o Congresso Nacional. Carlos Lacerda foi uma das figuras mais polêmicas da nossa história brasileira. Dentre elas, a sua luta gigantesca contra Getúlio Vargas. Era um dos seus inimigos número 1. Inclusive, Getúlio se suicida logo após uma das denúncias de Carlos Lacerda, onde ele consegue provar que a autoria de um atentado contra a sua vida que matou seu segurança foi de autoria de Vargas. Ou seja, a gente está falando aqui de uma figura muito importante para a direita, que vocês deveriam e muito conhecer. Voltando aqui à denúncia dele, ele se pronuncia no jornal, sendo governador do Guanabara, dizendo que Jânio havia convidado ele mais algumas outras personalidades políticas para fechar o Congresso. Naquela época, pela falta de conexão com Jânio, porque aparentemente eles só faziam parte do mesmo partido e não tinham nenhum tipo de proximidade, ele achou aquela história descabida e denunciou o até então presidente, que havia sido eleito há 6 meses atrás. Mas o que muita pouca gente sabe é que na denúncia ele tinha sim um porquê. O sonho do Carlos Lacerda era ser presidente do Brasil. Ele queria que a população o visse como um grande herói, como alguém que simplesmente seria democrático e jogaria nas 4 linhas. Ao deixar a cadeira, Jânio Quadros dá lugar então a João Goulart, um dos maiores inimigos da democracia brasileira. Esse sim era um verdadeiro ditador, sem contar ainda que ele estava armando uma revolta popular contra o próprio governo. Sim, com a ajuda de Brizola, ele influenciava e ajudava financeiramente a armar revolucionários no sul do país. Ou seja,
O golpe que houve em 64 evitou que o nosso Brasil fosse um país comunista desde lá. As similaridades que eu venho falando entre Carlos Lacerda e Marcos Duval, elas param basicamente na embaixada americana. Porque assim como vocês já sabem, o Marcos Duval, ele era um soldado da SWAT dos Estados Unidos. Então ele tem sim um certo prestígio perante a direita americana. Porém, a diferença é que Carlos Lacerda era extremamente preparado e era um homem com hombridade. Afinal de contas, foi ele que ajudou a incitar e a reafirmar a necessidade da intervenção militar em 1964. Ao contrário de Marcos Duval, que aparentemente a única similaridade com Lacerda é o fato de querer desesperadamente ser um representante da direita, ou seja, se tornar o próximo nome para 2026. Depois de algum tempo, Carlos Lacerda acabou saindo do país e indo para os Estados Unidos, onde ele deu diversas entrevistas e, honestamente, em minha opinião, ele era um dos homens mais preparados para assumir o poder do Brasil, se não fosse pela permanência iminente e vigente dos militares durante 20 anos. Ele era um verdadeiro diplomata. Porém, como eu havia dito, Marcos Duval está tentando desesperadamente ser uma figura muito próxima a ele, a essa figura histórica de Carlos Lacerda, denunciando um golpe que nunca existiu, também se fazendo como o único representante da direita a cuidar do seu povo. Disse que seria muito atacado, que acabaria sendo alvo. Ele já previa que toda a sujeira que ele vinha fazendo seria descoberta muito prontamente. Mas eu não paro por aqui. O que eu digo a vocês é, essa tentativa desenfreada de Marcos Duval em denunciar Bolsonaro, em se colocar como o único senador representante que conseguiu adentrar ao campo de concentração feito lá em Brasília, ele vem numa tentativa desenfreada de surgir como o próximo nome de 2026. Mas, Marcos Duval, fica aqui a minha dica. Estuda um pouco de história e veja o que aconteceu com Carlos Lacerda e você não chega a um dedo dele. Então, meu amigo, muito cuidado, que a história se repete, mas não omite.